Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Vilão Prime. Capítulo 121. O Raikage olhou para Darui e instruiu. Quando retornarmos a Komogakure, dê uma recompensa por aquele garoto. Coloque-o na lista de alvos. Darui assentiu e perguntou. Entendi, chefe. Quanto deve ser a recompensa? O Raikage parou para pensar antes de dizer um número. 50 milhões de RY. 50 milhões? Darui exclamou, claramente surpreso. Entretanto, lembrando-se da força aterrorizante de Obito, ele rapidamente percebeu que 50 milhões não era um valor excessivo. Na viagem de volta, Darui silenciosamente compilou as informações que havia reunido sobre Obito. A origem do clã Uchiha. Aprendiz do quarto Hokage. Possui a Kekkei Genkai de liberação de lava. Proficiente no modo sábio. Ele também precisava inventar um apelido distinto para ajudar a identificar Obito. Lembrando-se da armadura de lava cada vez mais carmesim de Obito quando no modo sábio, Darui murmurou como se tivesse sido atingido por inspiração. Vamos chamá-lo de Armadura Vermelha. De volta a Konoha. À medida que as forças de Komogakure recuavam gradualmente, os shinobi de Konoha explodiam em aplausos. Obito desativou o modo sábio e o modo de liberação de chakra de lava, espreguiçando-se preguiçosamente enquanto dizia Kakashi. Bem, isso encerra as coisas aqui. Vamos voltar e reportar ao Minato Sensei. Kakashi deu um tapinha no ombro de Obito e em uma rara demonstração de apreciação disse. Você realmente se recuperou dessa vez, Obito. Antes que Obito pudesse responder, no momento seguinte, os dois apareceram no escritório do Hokage. Minato, que deveria estar se recuperando no hospital, estava cuidando meticulosamente da papelada. Ao ver seus dois discípulos aparecerem de repente, Minato pareceu ter previsto isso, com um leve sorriso nos lábios. Bem, como foi? Conte-me tudo. Obito estufou o peito e se gabou. Seu discípulo aqui deu uma boa surra no Raikage. Ele prometeu não fazer guerra com Konoha pelos próximos 10 anos. De repente, Obito deu um tapa na testa. Eu sabia que tinha esquecido alguma coisa. Ele se virou para Kakashi e disse. Kakashi, deixamos aquele shinobi de Komogakure na fronteira. Enquanto isso, na fronteira, um shinobi solitário de Komogakure tremia enquanto olhava ao redor. Ele estava cercado por shinobi de Konoha, todos com expressões que deixavam claro que não estavam tramando nada de bom. Quando as coisas pareciam sombrias, Kakashi chegou a tempo de escoltá-lo para longe, salvando do que poderia ter sido um destino infeliz. Escritório do Hokage. Depois que Obito terminou de relatar os acontecimentos, Minato lhe deu um sorriso de aprovação. Bom trabalho, Obito. Vá descansar agora, deixe o resto comigo. Obito sorriu timidamente e assentiu. Obrigado, Minato-sensei. Ao sair do escritório do Hokage, ele cantarolou uma música estranha para si mesmo, abanando o rabo e farejando, comendo lanches e vagando. Sua batalha com Raikage deixou claro para este último que Konoha não era tão fraca quanto parecia. Isso levou à proposta de trégua de 10 anos. Claro, se o Raikage honraria o acordo era outra questão. Se Komogakure alguma vez pensasse que poderia suprimir Konoha, eles sem dúvida atacariam novamente. Mas isso era um pensamento ridículo para Obito. Em alguns anos estaremos tão avançados que pilotaremos Gundams. Eu poderia pilotar sua vila inteira sozinho. Além disso, essa viagem trouxe mais do que apenas paz. Obito se concentrou na interface do sistema em sua mente e perguntou. Ei sistema, você ganhou algum dinheiro dessa vez? O sistema respondeu animadamente. Kashing. Fiz alguns bons lucros. Jin. Para agradecer ao anfitrião pelo seu apoio contínuo, estamos lhe premiando com um jutsu aleatório de liberação de relâmpago de nível S. Responda confirmar para reivindicar sua recompensa. Os olhos de Obito brilharam. Confirmar. Parabéns. Você obteve a liberação de relâmpago. Trovão de macaco. Trovão de macaco. Um jutsu de nível S que invoca raios em forma de macaco para atacar inimigos. Obito sentiu que havia algo errado com essa técnica, mas não conseguia identificar o que era. Mesmo assim, minha teoria deu certo. Ele exclamou. Durante o tempo em que o sistema esteve inativo, Obito refletiu sobre a natureza da vontade do céu. Conhecendo a linha do tempo, ele entendeu que os próximos 10 anos seriam, em grande parte, uma fase de transição para a trama. Vontade do céu não permitiria indivíduos tão poderosos que perturbassem o equilíbrio do mundo. Como o sistema explicava, vontade do céu era como um chefe autoritário. Se você quisesse ir contra ele, ou pagava um suborno ou era expulso. O poder atual de Obito e seu destino alterado foram devidos ao sistema lubrificar as engrenagens com a vontade do céu. Então, Obito raciocinou, e se eu derrotasse todos os 5 Kage e acelerasse a trama? A vontade do céu afrouxaria suas restrições de força? Com isso em mente ele desafiou o Raikage. E funcionou, o sistema rendeu algum dinheiro. Sentindo-se presunçoso, Obito murmurou para si mesmo. Viu? Todos aqueles romances que lhe valeram a pena. Se este mundo fosse uma fanfic, então Vontade do Céu era um autor covarde com medo de ficar sem enredo. E se o autor estava enrolando, a solução era óbvia, criar o caos e forçá-lo a escalar. Com essa estratégia em mente, Obito riu triunfantemente até que sua risada cessou de repente e sua expressão ficou séria. Se tudo isso está se tornando realidade então... Ele olhou para cima, com uma pitada de terror surgindo em seus olhos. No dia seguinte, Obito dormiu até meio-dia e finalmente saiu do quarto quando seu estômago roncou. Uma figura familiar virou-se para ele com um sorriso. Obito, quanto tempo não nos vemos?
O rosto de Obito se iluminou de surpresa. Shizui, você voltou? Shizui assentiu calorosamente. Sim, acabei de voltar para a vila e pensei em visitar você e a vovó. Então, com uma ponta de arrependimento, ele acrescentou. Desculpe por ter perdido sua cerimônia de noivado com Rin. Obito deu um tapinha no ombro de Shizui. Haha, não se preocupe com isso. Só não perca o casamento. Shizui assentiu solenemente. Eu não perderia isso por nada no mundo. A avó riu enquanto gritava da cozinha. Tudo bem, vocês dois, a comida está esfriando. Vão se lavar e sentem para comer. Os dois assentiram ansiosamente. Entendi. Capítulo 122. Depois que a família terminou a refeição em um ambiente harmonioso, a avó se retirou para seu quarto para descansar. Obito levou Shizui para fora da casa, vagando sem rumo pelas ruas. Ele olhou para Shizui ao seu lado e falou pensativamente. Shizui, parece que sua visão está piorando. Shizui ficou surpreso no início, mas depois sorriu amargamente e assentiu. Sim, durante esta missão recente encontrei alguns inimigos problemáticos. Obito assentiu sem insistir mais. Quando eu tiver a oportunidade, pegarei algumas células de Hashirama para ele, pensou Obito em silêncio. Pensando bem, o Kotoamatsukami de Shizui nesta vida é muito mais efetivo do que era na anterior. Naquela época, seu trunfo era pouco mais do que uma habilidade passiva para Naruto. A Terra dos Ursos. Em um escuro escritório subterrâneo de troca de recompensas. 5 milhões de ryu de recompensa pela armadura vermelha. Uchiha Obito. Por que esse nome soa tão familiar? O membro da equipe olhou para o livro Razão, seu rosto confuso. Não havia algo como Han Obito. Armadura vermelha Obito. Han Obito. Eles estão relacionados de alguma forma? Ele colocou o livro Razão de lado e pegou outro livro. Depois de folhear por alguns momentos, sua confusão se dissipou. Aparece que eles são a mesma pessoa. Ele riu. Deve ter mudado o apelido depois de aumentar seu limite de linhagem. Iwagakuri tem uma recompensa de 10 milhões de ryu e Komogakuri tem 50 milhões de ryu. Isso dá 60 milhões de ryu no total. Ele bufou, fechando o livro Razão. Um pirralho com uma recompensa maior que a minha? Ridículo. Naquele momento, um homem alto e musculoso, vestindo uma túnica preta, entrou, carregando um cadáver sobre o ombro. O homem usava a faixa de cabeça de Takigakuri com um corte horizontal e uma máscara preta que escondia seu rosto, deixando apenas um par de olhos verde esmeralda visíveis, frios e sem emoção. Droga! O funcionário ficou tenso instintivamente. Flechas de informações sobre esse homem inundaram sua mente. Antigo ninja desaparecido de Rank S de Takigakuri. O guerreiro imortal que tentou assassinar o primeiro Hokage, Kakuzu. Kakuzu jogou o cadáver no balcão, fazendo o funcionário pular. 2 milhões de ryu, Kakuzu disse friamente. O funcionário folheou cuidadosamente o livro Razão e hesitou. Kakuzu-sama, mas essa recompensa vale apenas 1,8 milhões de ryu. Um lampejo de irritação brilhou nos olhos de Kakuzu. Ele examinou o funcionário de cima a baixo, e seu olhar fez o homem suar frio. Squiyard. Recompensa, 500 mil ryu. O membro da equipe, Squiyard, sentiu suor frio escorrendo como uma fonte. Tremendo, ele rapidamente contou 2 milhões de ryu e entregou a Kakuzu. Kakuzu-sama. Aqui estão 2 milhões de ryu. Kakuzu pegou o dinheiro, contando meticulosamente cada nota. Nada mal. São exatamente 2 milhões. Ao ver Kakuzu guardar o dinheiro, Squiyard finalmente suspirou de alívio. Mas no momento seguinte, ele congelou em choque quando o braço de Kakuzu se soltou e perfurou seu peito como uma lança. GHH. Kakuzu colocou Squiyard, que ainda respirava, sobre o ombro e saiu, indo em direção ao próximo escritório de troca de recompensas. Mais 500 mil ryu. Nada mal, Kakuzu refletiu com satisfação. Quanto ao cofre cheio de dinheiro dentro da casa de câmbio, Kakuzu nem olhou para ele. Ele se orgulhava de ser um caçador de recompensas ético, ganhando seu dinheiro com sangue e suor honestos. Dinheiro sujo? Ele não tinha interesse em tais coisas. Na casa de câmbio seguinte, quando os funcionários viram Squiyard, ainda de uniforme, pendurado no ombro de Kakuzu, eles quase desmaiaram de terror. Kakuzu-sama, eu vou te dar tudo. Só me poupe. Kakuzu examinou o homem trêmulo, com os olhos cheios de desdém. O homem congelou. O que é esse olhar? Ele está me julgando? Sou um assassino profissional conhecido como a Sombra Silenciosa, com uma recompensa de 5 mil rios, pelo amor de Deus. Claro, ele não era tolo o suficiente para discutir com Kakuzu. Após verificar o cadáver, ele silenciosamente entregou 500 mil ryu. Kakuzu aceitou o dinheiro, contou-o meticulosamente e um sorriso raro apareceu em seus olhos verdes. O funcionário ficou perplexo. Esse cara de sangue frio sabe sorrir? Enquanto Kakuzu embolsava o dinheiro, ele perguntou. Sua lista de recompensas foi atualizada recentemente? O funcionário assentiu furiosamente e entregou-lhe um livreto. Sim, está atualizado. Por favor, dê uma olhada, Kakuzu-sama. Kakuzu abriu o livreto. Enquanto ele examinava suas páginas, seu olhar se fixou em um nome. A recompensa desse pirralho é de 60 milhões de ryu. Fechando o livreto, Kakuzu se decidiu. Após completar seus contratos atuais, ele iria para a Terra do Fogo. 60 milhões de ryu valem a viagem. Ele gravou o nome em sua memória, Uchiha Obito. Ao país da Terra. Em um deserto árido, Uchiha Setsuna bateu o pé em frustração, procurando por tanto tempo e ainda sem alvo adequado. Isso é irritante. Kurotsuru sorriu gentilmente. Minha senhora, não precisa se preocupar.
Você ainda é jovem. O tempo está do seu lado. Setsuna bufou. Ao contrário de você, eu valorizo cada segundo. Aproveite o dia e aproveite a hora. Essa é minha filosofia. Ao lado deles, o sempre silencioso Zetsu Negro de repente abriu os olhos e um largo sorriso se espalhou pelo seu rosto. Lady Setsuna, acredito que encontrei uma candidata adequada. Os lindos olhos de Setsuna brilharam de interesse. Quem é? Seu primo, Uchiha Obito, respondeu Zetsu. A mente de Setsuna evocou a imagem de um certo punk de rua. Uchiha Obito? Ela se lembrava vagamente dele, um parente com quem ela só havia trocado cumprimentos de passagem. O que o torna especial? Setsuna perguntou. Zetsu compartilhou as informações que tinha acabado de reunir. Uchiha Obito despertou o limite da linhagem de liberação de lava e a desenvolveu até a perfeição. Além disso, ele dominou o modo sábio, ampliando drasticamente sua força de combate. Durante um confronto recente com Komogakure, ele lutou de igual para igual com o Raikage. Setsuna ficou atordoada. Seu primo de apenas 17 ou 18 anos, possuía um poder tão aterrorizante. Mesmo ela, sem seu jutsu ocular, não conseguiria enfrentar um Kage de frente. Então, Obito é realmente um bom candidato. Setsuna murmurou, tentada pela ideia. Mas a ideia de que ele fosse seu primo a fez hesitar. Capítulo 123. Nos últimos 2 anos, Setsuna não perdeu tempo. Sua técnica ocular aterrorizante melhorou mais uma vez, embora ligeiramente. Wangenjun, uma técnica ocular que corrompe a vontade do oponente com um único olhar. Enquanto preserva sua autoconsciência, ela os força a se submeter incondicionalmente ao usuário. Cada vez que Setsuna ativava o Wangenjun, ela consumia uma semente do desejo. Antes de deixar Kirigakure, seu poder ocular lhe permitiu manter até 20 sementes do desejo simultaneamente. Agora, esse número aumentou para 25. Além disso, ela descobriu uma nova aplicação de sua técnica ocular, implantar 5 sementes do desejo, cada uma infundida com sua intenção, em um alvo para criar um avatar semi-permanente. Essa técnica tornava a vítima incapaz de resistir por um curto período de tempo. Somente a própria Setsuna poderia dissipar o efeito, recuperando tanto sua intenção quanto as sementes do desejo. Comparada aos avatares permanentes, a versão semi-permanente era mais prática. No entanto, para cumprir sua vingança, os avatares permanentes eram indispensáveis. Pensando nisso, ela instintivamente olhou para a figura ao seu lado. Zetsu Negro encontrou o olhar de Setsuna e riu sombriamente. Uchiha Obito seria uma excelente escolha. É seu sentimentalismo por um companheiro de clã que está te segurando, Lady Setsuna? Na verdade, entre o grupo de crianças que desertou de Kirigakure, havia alguns candidatos decentes. Ele continuou. Por exemplo, aquela garotinha Terumi Mei. É impressionante que ela tenha conseguido perceber que havia algo de errado no quarto Mizukage. TSK. Setsuna bufou suavemente. Aquela Terumi Mei, ela vagamente se lembrava dela. Apesar de possuir 2 Kekkei Genkai, ela era comum aos olhos de Setsuna. Avatares permanentes eram um acordo único, e Setsuna queria apenas o melhor. No final, seu ódio superou quaisquer sentimentos passageiros. Uchiha Obito então, ela disse friamente. Assim que eu obtiver o Rinnegan, encontrarei uma maneira de atraí-lo para fora de Konoha. Konoha não era Kirigakure. Atacar imprudentemente agora seria a morte certa. Só o clã Uchiha poderia esmagar a cabeça dela. Zetsu Negro assentiu com um sorriso malicioso. Entendido, Lady Setsuna. Terra do Fogo, Konoha. Depois que a Terra do Fogo e a Terra do Relâmpago assinaram um tratado de paz, o mundo Shinobi se acalmou mais uma vez. Enquanto conflitos secretos persistiam na superfície, tudo parecia calmo. Até mesmo as missões da Anbu diminuíram significativamente. Obito, de repente se vendo com muito tempo livre, sentiu-se inquieto. Ele passou a maior parte dos dias pensando em maneiras de agitar as coisas e levar a trama adiante. Naquela noite, após terminar seus deveres Anbu, Obito vagou sem rumo pelas ruas da vila. Quando ele notou que a luz do escritório do Hokage ainda estava acesa, sua curiosidade foi despertada. Hein? Já é tão tarde, por que o Minato-sensei não foi para casa? Ele se perguntou em voz alta. A vila estava pacífica recentemente. O que poderia ter mantido Minato-sensei trabalhando horas extras? Intrigado, Obito pulou pela janela e entrou no escritório do Hokage. Minato estava esfregando as têmporas, perdido em pensamentos. Quando Obito apareceu de repente diante dele, um sorriso surgiu em seu rosto. Oh, Obito! O que te traz aqui? Obito sorriu descaradamente. Eu estava entediado, então pensei em passar por aqui. Sensei, tem algo te incomodando? Minato riu e acenou com a mão em sinal de desdém. Não é exatamente preocupante. Ele gesticulou para que Obito se sentasse. Naruto está prestes a se formar. Estou tentando decidir quem deve ser o líder da equipe dele, mas não consigo pensar em um candidato adequado. Já que você está aqui, por que não me ajuda a fazer uma reflexão? Obito sentou-se ao lado de Minato e assentiu em sinal de compreensão. Então era isso, Minato-sensei estava preso nesse dilema parental. Fazia sentido. Afinal, todos os pais queriam o melhor para seus filhos. Isso não era nepotismo, isso era construção de legado. Deixe-me pensar, Obito disse, esfregando o queixo. Depois de um momento, seus olhos se iluminaram. Sensei, que tal Kakashi? Minato piscou surpreso. Kakashi. Obito assentiu entusiasticamente. Não há muitas missões Anbu hoje em dia. Por que não fazê-lo liderar uma equipe?
Suas habilidades em taijutsu, ninjutsu e táticas são de primeira. Além disso, ele praticamente viu Naruto crescer. Ele seria um ajuste perfeito. Os olhos de Minato brilharam enquanto ele considerava a sugestão. Ele não tinha pensado em Kakashi antes, mas rapidamente percebeu o quão ideal ele era para o papel. Depois de pesar os prós e contras, ele assentiu com satisfação. Kakashi é uma excelente escolha. Naruto estará em boas mãos. Após discutir o assunto mais a fundo, Obito saiu. Minato então abriu uma lista e começou a selecionar companheiros de equipe para Naruto. Naruto insiste em ficar no mesmo time que o filho de Fugaku, Un. Imagens de Uchiha e Itachi preencheram a mente de Minato. O garoto era tão talentoso quanto seu próprio filho. Sua habilidade de dominar novos jutsus rivalizava com a de Naruto, e sua maturidade excedia em muito a de seus pares. Naruto aprenderia muito estando no mesmo time que ele. Minato refletiu, escrevendo o nome de Itachi ao lado do de Naruto. Mas ambos são obstinados como Kakashi e Obito costumavam ser. Eles precisarão de alguém para equilibrá-los? Relembrando os dias de juventude de seus alunos, Minato sorriu com ternura. Uma menina seria o ideal. Vamos ver. Ele logo encontrou o candidato perfeito. Tudo bem, essa garota chamada Kokoro deve servir bem. Enquanto Minato cuidadosamente organizava o time do filho, Naruto estava vagando pelas ruas silenciosas da vila. A noite estava fria e vazia, com apenas um passante ocasional correndo. Com as mãos nos bolsos, Naruto cantarolava sem rumo enquanto passeava. Obito lhe havia ensinado esse hobby como uma forma de passar o tempo. Naruto parou de repente. Sob uma luz fraca da rua não muito à frente, uma garotinha estava ajoelhada no chão, chorando silenciosamente. Com as mãos ainda nos bolsos, Naruto se aproximou com passos confiantes. Ei, garotinha, o que você está fazendo aqui? Por que você está em um lugar como este? A garota olhou para ele, mas não disse nada. Seu rosto estava manchado de lágrimas. Naruto coçou a nuca sem jeito. Vamos, não chore. Onde é sua casa? A garota balançou a cabeça vigorosamente, fungando. Eu. Naruto suspirou, exasperado. Sinceramente, que chatice, ele murmurou. Então, num tom mais suave, ele disse, tudo bem, vamos lá. Pegando a mão da menina, ele pacientemente começou a ajudá-la a procurar sua casa. Meia hora depois, eles pararam em frente a uma elegante mansão. O grande portão trazia o nome Iga em negrito. Naruto inclinou a cabeça, confuso. Com uma casa tão grande, por que você estava chorando? Ele perguntou. Meu pai é Hokage, e nossa casa não tem nem metade desse tamanho. Ele se agachou para encarar a garota. Prometa-me que não vai mais chorar, ok? A garota assentiu seriamente, sua expressão inocente fez Naruto rir. Ele deu um tapinha na cabeça dela e sorriu. Tudo bem, nos vemos por aí. Com isso ele se afastou com arrogância na noite. A garota observou sua figura se afastando, seus grandes olhos piscando pensativamente como se ela estivesse imersa em pensamentos. Capítulo 124. Vila de Konoha. Fora do quarto de Obito. Uma batida forte ecoou pelo corredor. Obito, abra já. Obito saiu da cama grogue, sua cabeça ainda atordoada. Ele tinha ficado fora até tarde na noite passada, e agora, assim que ele tinha adormecido, alguém tinha vindo para perturbá-lo. Depois de um momento para se recompor, ele pulou da cama e caminhou pesadamente em direção à porta. Estou indo. Assim que ele abriu a porta. Kakashi soltou um bufo agudo e entrou com sua expressão inexpressiva característica. Obito coçou a cabeça, confuso. O que foi? Por que você está aqui tão cedo? Kakashi franziu a testa, claramente descontente. Foi você quem sugeriu ao Minato-sensei que eu deixasse a Anbu e me tornasse um instrutor Nin? Obito assentiu com indiferença. Sim, fui eu. Kakashi se aproximou mais, estreitando os olhos. Por quê? Obito deu de ombros, sorrindo. Porque acho que você seria uma ótima professora. Kakashi piscou surpreso, sua expressão suavizando-se levemente. Ainda assim, ele zombou. HMPH. Isso é só uma desculpa. Obito bocejou, passando um braço em volta do ombro de Kakashi. Estou falando sério. Quando foi que eu menti para você? Além disso, nós dois vimos Naruto crescer. Você não quer guiá-lo pessoalmente? Kakashi virou a cabeça para o lado, seu tom era ambíguo. Eu vou pensar sobre isso. Obito levantou uma sobrancelha. Espere um minuto. Você não deveria estar de plantão agora? Você faltou ao trabalho só para me encontrar? O rosto de Kakashi escureceu. Graças a você não faço mais parte da Anbu. Obito não conseguiu conter o riso. PFFT. Hahaha. Minato-sensei realmente se move rápido. O olhar nos olhos de Kakashi fez Obito imediatamente reprimir o riso. Era impossível não notar um olhar assassino. Rapidamente, Obito acenou com as mãos. Tudo bem. Não fique bravo. Já que você está livre hoje, vamos sair e andar pela vila. Após um momento de hesitação, Kakashi assentiu. Lutar. Desde que se juntou a Anbu, ele raramente teve a chance de passar tempo sozinho com Obito. Espere aqui um pouco, disse Obito, sorrindo. Assim que Obito se vestiu, os dois saíram para as ruas de Konoha. Ao avistar uma loja de conveniência, os olhos de Obito brilharam. Kakashi, vamos pegar umas bebidas e conversar enquanto caminhamos. Kakashi revirou os olhos, mas concordou com a cabeça. Pouco tempo depois, cada um deles segurava um refrigerante enquanto se dirigiam para uma área mais silenciosa. Algumas conversas deveriam permanecer entre os dois.
Enquanto caminhavam, Kakashi de repente puxou sua máscara para baixo, bebeu sua bebida de um gole só e rapidamente colocou sua máscara de volta. O movimento foi tão suave e rápido que nem mesmo o Sharingan de 3 tomou e conseguiu pegá-lo. Depois de terminar sua bebida, Kakashi começou a falar. O terceiro Hokage tem se concentrado totalmente em sua investigação ultimamente? Obito assentiu preguiçosamente. Sim, e Minato-sensei o apoiou o tempo todo. As sobrancelhas de Kakashi franziram levemente. O terceiro Hokage havia voluntariamente entregado o manto a Minato, e agora esse era seu único pedido. Era difícil para Minato não apoiá-lo. Obito deu um tapinha no ombro de Kakashi, sorrindo. Haha, é bem normal, sério. Se algo acontecesse com você, eu investigaria com a mesma profundidade. Kakashi sentiu uma pontada quente no peito, mas mesmo assim perguntou. Ele suspeita de você? O terceiro Hokage havia feito inúmeras simulações, eventualmente estreitando suas suspeitas para Konoha em si. Ele acreditava que a queda de Danzo era o resultado de um trabalho interno conspirando com a Megakuri. Obito balançou a cabeça, sorrindo maliciosamente. Não, agora mesmo, o terceiro suspeita mais de você do que de mim. Kakashi congelou, seu rosto estava inexpressivo. O quê? Como eu acabei com essa culpa? Obito riu. Pense nisso. Você é filho do Presa Branca, e tinha acabado de se juntar a Anbu antes de tudo acontecer. Se você acidentalmente descobrisse a verdade sobre a morte do seu pai, você não teria um motivo? Claro, você não conhecia o deus do trovão voador na época, mas o terceiro não sabe disso. Isso não faz você parecer suspeito? Depois de pensar um pouco, Kakashi admitiu relutantemente. Isso, até que faz sentido. Obito acrescentou com um sorriso. Além disso, seu pai morreu nas mãos de Shinobi e a Megakuri. Vingá-lo orquestrando um ataque usando a Megakuri? É poético. Kakashi sentiu sua compostura desmoronar. Quando foi que comecei a me tornar seu bode expiatório? Obito pensou por um momento e então caiu na gargalhada. Provavelmente quando você começou a ler aquele livro. Nunca vou esquecer a expressão no seu rosto. Lembrando do momento embaraçoso, Kakashi riu também, eventualmente dando um leve soco no ombro de Obito. Depois de um tempo, Obito olhou para o céu e disse suavemente. A verdade é que o terceiro começou a me questionar sobre o Mangekyou Sharingan recentemente. O coração de Kakashi deu um pulo. Talvez devêssemos contar a verdade ao Minato-sensei. Se ele souber de tudo, ele encontrará uma maneira de nos ajudar. Obito balançou a cabeça, rindo amargamente. Dessa vez é diferente. Eu já me voltei contra os meus. Obito não temia ninguém, verdadeiramente. Com suas habilidades atuais e Kamui duplo, quem poderia ameaçá-lo? O que o preocupava era como as pessoas o viriam se a verdade sobre o assassinato de Danzo viesse à tona. Kakashi não conseguiu evitar argumentar. Danzo era corrupto e mereceu o que recebeu. Você fez isso pela vila. Obito encontrou o olhar de Kakashi, seu tom cheio de ironia. Sabe, Kakashi, essa é a parte mais irônica. Danzo também acreditava que estava fazendo tudo para o bem de Konoha. Ele riu, um som oco que causou arrepios na espinha de Kakashi. Obito continuou. Diga-me, em que sou diferente de Danzo? Kakashi não conseguiu responder, sua mente estava girando. Obito só compartilhou isso com ele porque ele entendia a natureza frágil da confiança. Se a verdade viesse à tona, as pessoas em Konoha começariam a se perguntar. Hoje, Obito eliminou Danzo pelo bem da vila. E se um dia ele decidisse que eles eram os que estavam prejudicando a vila? A lâmina dele cairia sobre eles também? A confiança se transformaria em medo. Eles olhariam Obito com a mesma suspeita que antes reservavam para Danzo. Obito sorriu levemente diante do silêncio de Kakashi. Talvez, naquela época, Danzo sentisse o mesmo que eu sinto agora. Capítulo 125. Olhando para trás agora. Talvez Shimura Danzo tenha sido realmente leal a Konoha no começo. Em sua juventude, ele era honesto, apaixonado e cheio de ideais, assim como Obito é agora. Mas depois de ficar entrincheirado na escuridão por tanto tempo, constantemente exposto aos cantos mais sombrios da natureza humana, ele lentamente sucumbiu a ela. No final, ele se tornou tudo o que antes desprezava. Obito riu loucamente. Agora dei meu primeiro passo no abismo, assim como Danzo. Você acha que vou acabar me tornando outro ele? Kakashi colocou uma mão firme no ombro de Obito, olhando nos olhos. Obito, pare de dizer essas coisas. Eu sempre ficarei de olho em você. Mesmo que você caia no abismo, eu pularei para te resgatar. Obito parou de rir, sua expressão se suavizando em um leve sorriso. À medida que envelheciam e sua força amadurecia, a mentalidade de Obito também começou a mudar. Mas nada disso afetou o profundo vínculo de amizade entre os dois. Depois do assunto pesado, a dupla retornou às ruas movimentadas. Obito cantarolou uma música de sua vida passada. Se um velho conhecido for esquecido, e nunca mais lembrado. Um mês depois. Campos de treinamento de Konoha. Na suave luz da manhã, 3 jovens chegaram cedo. Um garoto loiro de olhos azuis cumprimentou os outros 2 alegremente. Itachi, irmã Kokoro, você está aqui também. Uma linda garota cerrou os punhos, suas Marias Chiquinhas cinza esbranquiçadas tremendo de frustração. Quantas vezes eu tenho que te dizer? Pare de me chamar de irmã. Kokoro explodiu, dando um soco direto no ombro de Naruto. Ai, isso dói. Kokoro, uma genin do mesmo nível de Naruto e Itachi, era alegre e charmosa. Seus olhos cristalinos brilhavam como céu de outono. Ainda esfregando a cabeça, Naruto sorriu maliciosamente. Mas irmã Kokoro, você é muito mais velha que eu e Itachi. Outro soco atingiu sua cabeça.
Você simplesmente não sabe quando ficar quieto. Ah, pare de me bater. Naruto poderia facilmente ter se esquivado dos ataques de Kokoro, mas por algum motivo, ele parecia gostar de provocá-la. Provavelmente um hábito formado pela influência de alguém durante sua criação. Enquanto Naruto e Kokoro discutiam de brincadeira, Itachi observava em silêncio, sem participar. Na floresta próxima, duas figuras estavam agachadas em uma árvore, observando o trio com grande interesse. Obito cutucou Kakashi com o cotovelo. Então, o que você acha, Kakashi? Você tem o que é preciso para liderar essa pequena equipe? Kakashi revirou os olhos. Importa se eu fizer ou não. Não é como se eu tivesse escolha. Isso tudo é graças a você por me oferecer para esse trabalho. Por que você não se recomendou ao Minato-sensei naquela época? Obito abriu os braços em fingida impotência. Eu queria. Mas você acha que Minato-sensei confiaria em mim com Naruto? Muito menos Kushina-sensei. Ela está atrás de mim desde então. Tudo começou quando Kushina descobriu, sem querer, que seu filho estava se tornando um pequeno patife de rua. O culpado por tudo isso? Ela nem precisava perguntar, era gritantemente óbvio. A partir daquele momento, Obito se viu na lista negra de Kushina. Kakashi pensou um pouco e percebeu que Obito tinha razão, então deixou o assunto de lado. Tudo bem, vamos lá. Obito deu um tapinha no ombro de Kakashi. Não deixe seus alunos esperando, Kakashi-sensei. Com um leve aceno de cabeça, Kakashi desapareceu e reapareceu no campo de treinamento. Naruto agarrou o braço de Kakashi com entusiasmo. Você finalmente chegou. Estávamos esperando há uma eternidade. Itachi observou a chegada repentina, sua mente correndo pelas informações que ele sabia. Ataque Kakashi. Filho do Presa Branca de Konoha, um Anbu de elite conhecido como Flash Prateado. Sua maestria em Kinjutsu era inigualável, e suas técnicas de estilo relâmpago eram lendárias. Ele até mesmo empunhou a técnica do Deus Voador do Trovão. O pai disse que esse jovem, com apenas 17 ou 18 anos, já era tão forte quanto ele. E o mais importante, ele era o discípulo mais confiável do Minato-sensei. Itachi assentiu levemente em sinal de respeito. Kakashi-sensei. É uma honra. Kokoro fez o mesmo, curvando-se com um sorriso brilhante. Olá, Kakashi-sensei. Em sua mente, porém, ela estava um pouco cética. Este professor tinha uma entrada legal e parecia bonito o suficiente. Mas ele não parecia muito mais velho do que ela. Ele poderia realmente ser tão forte? Konoha anos 51. Itachi, 7 anos e meio. Naruto, 7 anos de idade. Kokoro, 12 anos. Kakashi, 17 anos. Kakashi assentiu levemente e seu comportamento indiferente fez Kokoro franzir os lábios. Esse professor parecia tão frio que provavelmente seria difícil conviver com ele. Na realidade, Kakashi estava refletindo sobre como Minato havia lidado com as coisas antigamente. Depois de pensar um pouco, ele falou calmamente. Vamos começar com as apresentações. Eu sou Ataki Kakashi, seu instrutor Jonin. Eu gosto de ler. Naruto se apresentou ansiosamente em seguida. Eu sou Uzumaki Naruto. Eu amo ramen, mas minha mãe nunca me deixa comer. Ela diz que não é saudável. Itachi falou claramente. Uchiha Itachi. Eu gosto do meu irmãozinho. Não tenho nada que eu não goste. Quando chegou a sua vez, Kokoro sorriu brilhantemente. Eu sou Kokoro. Eu amo todas as coisas fofas e odeio qualquer coisa que não seja fofa, como cachorros sarmentos. Feitas as apresentações, Kakashi pegou 2 pequenos sinos e os amarrou na cintura. Agora teremos um exercício de treinamento, um pequeno teste para vocês 3. Um exercício de treinamento? Kokoro perguntou, surpresa. Como uma ninja nascida civil, ela nunca tinha ouvido falar disso. Enquanto isso, Naruto e Itachi trocaram olhares cúmplices. Vê esses sinos? Kakashi perguntou. Se você puder tirá-los de mim, você passa. Caso contrário, você falha, e eu mandarei uma mensagem ao Hokage para que você seja enviado de volta para a academia. Naruto parecia horrorizado. De volta à academia? Isso é muito ridículo. Como nós 3 vamos derrotar você, Kakashi? Kakashi ajustou seu protetor de testa e respondeu com indiferença. Não vou dar tudo de mim. 30% da minha força deve ser suficiente para isso. Naruto inchou indignado. Só 30%? Agora você está nos subestimando. Ele arregaçou as mangas, sorrindo. Ótimo. Vamos ver o que você tem. Itachi, por outro lado, parecia intrigado. Lutar com alguém como Kakashi seria, sem dúvida, uma experiência valiosa. Capítulo 126. Kakashi emitiu um calmo murmúrio de reconhecimento. Claro. Você precisa de algum tempo para discutir sua estratégia? Itachi assentiu levemente e falou em voz baixa. Kakashi-sensei, por favor, nos dê 20 minutos para nos prepararmos. Kakashi assentiu novamente. Claro. Ele deixou o campo para o trio e se teletransportou de volta para seu poleiro em uma árvore próxima. Obito bocejou preguiçosamente. Lamento ter vindo para sair com você. Isso é tão chato. Kakashi lançou um olhar para Obito e disse. É apenas um clone das sombras. Você achou que eu não notaria? Obito ficou tenso, sua expressão ficando um pouco estranha. De jeito nenhum. Como você descobriu isso? Sentindo-se um pouco presunçoso, mas mantendo uma cara séria, Kakashi respondeu. Eu deduzi. Hoje é o dia de folga de Rin. Não tem como seu eu verdadeiro estar aqui. O clone das sombras Obito tossiu 2 vezes, parecendo um pouco envergonhado. Ai, você está tão afiado como sempre. Eu admito, Kakashi-sama. A cena mudou para outro lugar.
O verdadeiro Obito estava atualmente com Rin, conversando. No entanto, provavelmente devido à sua recente sequência de horas extras, Rin não estava de bom humor. Obito tentou o seu melhor para envolvê-la, mas suas respostas eram hesitantes e esparsas. O foco voltou para o campo de treinamento. O clone das sombras Obito riu. Você não acha que Itachi e Naruto são muito parecidos com o que costumávamos ser? Relembrando seus dias de juventude, um leve sorriso surgiu nos lábios de Kakashi. Obito deu um tapinha no ombro de Kakashi. Itachi é um bom garoto. Com a orientação certa, ele se tornará um pilar de Konoha. Você deveria se esforçar mais. Talvez dar a ele um pequeno treinamento especial ou algo assim. Isso ajudará a construir seu senso de pertencimento. Kakashi levantou uma sobrancelha para Obito. Você está tentando puxar assunto com ele? Com uma expressão justa, Obito declarou. Puxar as cordas? Essa é uma maneira tão feia de dizer. Isso é chamado de passar a tocha, Kakashi. Aprenda um pouco de respeito. Kakashi revirou os olhos e decidiu ignorá-lo. Ele enfiou a mão na bolsa e tirou um livro, entregando-o a Obito. Aqui, trouxe isso só para você. Obito pegou o livro, visivelmente emocionado. Obrigado, Kakashi. Kakashi pegou outro livro para si. Costas com costas, os dois mergulharam na leitura. Kakashi. Kakashi. A voz de Naruto trouxe Kakashi de volta à realidade. Ele piscou, percebendo que meia hora havia se passado. Só li alguns capítulos. Kakashi murmurou. Obito riu muito. Agora você se parece comigo antigamente, perdendo a noção do tempo. Tudo bem, é melhor você ir. Obito riu. Kakashi assentiu e desapareceu em um instante. No campo de treinamento, Kakashi reapareceu, parecendo calmo como sempre. Você está pronto? Naruto assentiu ansiosamente. Estávamos prontos há séculos. Você demorou uma eternidade. Kakashi pensou na frase favorita de alguém e respondeu com indiferença. Eu me perdi no caminho da vida. Naruto piscou. Kakashi enfiou a mão na bolsa e tirou uma kunai, girando-a antes de agarrá-la com firmeza. Tudo bem então. Vamos começar. Antes que Kakashi terminasse de falar, Itachi, que estava em silêncio todo esse tempo, levantou as mãos. Seus dedos ficaram borrados enquanto ele formava selos de mão em uma velocidade incrível. Sua garganta tremeu enquanto ele cuspia um aglomerado de chamas. Liberação de fogo. Técnica de fogo do sábio Fênix. Selos de mão tão rápidos. Os olhos de Kakashi se estreitaram enquanto as chamas se espalhavam, disparando em sua direção em grupos. Ele mudou de posição 3 vezes em rápida sucessão, escapando por pouco da barragem de fogo. Pegue isso. Um grito repentino veio de trás. Kakashi olhou por cima do ombro e viu Naruto avançando em sua direção, segurando um Rasengan. A boca de Kakashi se contraiu. Desde quando Minato Sensei lhe ensinou esse movimento? Plantando um pé firmemente, Kakashi torceu a cintura e agarrou o pulso de Naruto no meio do golpe, jogando-o para longe. Estrondo. O Rasengan atingiu o chão, criando uma pequena cratera, e Naruto foi jogado para trás pela onda de choque. Obito, observando da árvore, caiu na gargalhada. Haha. A luta continuou. Enquanto Kakashi lidava com Naruto, Itachi e Kokoro aproveitaram a oportunidade para atacar. Jutsu do clone das sombras. Itachi criou um clone das sombras. Um clone lançou uma barragem de shuriken enquanto o outro rapidamente formou selos de mão e cuspiu chamas. Estilo fogo, sábio Fênix unhas flor carmesim. As shuriken envoltas em fogo enchiam o ar como uma cascata de flores flamejantes, belas mas mortais. Em contraste, a abordagem de Kokoro era muito mais simples. Como uma kunoichi nascida civil, ela jogou uma shuriken e atacou Kakashi com uma kunai na mão. Kakashi instintivamente pegou sua kunai, mas se conteve, lembrando que esta era uma sessão de treino com seus alunos. Estilo terra. Parede no estilo terra. 4 paredes adornadas com esculturas de cães erguiam-se do chão, bloqueando todos os ataques. Empoleirado em uma das paredes, Itachi olhou para baixo, mas não havia sinal de Kakashi dentro da barreira. Não é bom. Itachi rapidamente se virou para Kokoro, apenas para vê-la afundar no chão, deixando apenas sua cabeça exposta. Liberação da terra. Decapitação suicida dupla. Kakashi reapareceu, balançando a cabeça em leve decepção. Durante aquele ataque, não vi um pingo de trabalho em equipe. Se isso é tudo que você tem, é melhor voltar para a academia por mais alguns anos. Naruto se levantou rapidamente, cerrando os punhos. Não nos subestime. Jutsu do clone das sombras. Naruto enviou um clone em direção a Kakashi. Kakashi deslizou baixo, dissipando o clone com facilidade. A paixão por si só não mudará nada. Kakashi notou que Naruto não tinha avançado com seu clone. Em vez disso, ele estava correndo em direção a Kokoro. Enquanto isso, Itachi estava no caminho de Kakashi com a kunai na mão. Um leve sorriso apareceu no rosto de Kakashi. Interessante. Naruto bateu a mão no chão, gritando, liberação de vento, lâmina de vácuo. O chão se abriu, permitindo que Naruto libertasse Kokoro. Do outro lado, Itachi, lutando contra Kakashi, deu um mortal para trás para colocar alguma distância entre eles. Vendo Kokoro segura, Itachi gritou Naruto, flanco esquerdo. Eu vou pelo direito. Kokoro, forneça suporte à distância. Entendi. Entendido. Os 3 atacaram Kakashi juntos. No final, com Kakashi se segurando, o trio conseguiu agarrar os sinos. Caídos no chão de exaustão, os 3 ouviram Kakashi dizer com um sorriso raro. Parabéns, você passou no teste. De agora em diante, você é oficialmente membro do time. Naruto comemorou alto. Sim, Datebayo. Capítulo 127. Kakashi olhou para o trio e disse.
Vocês todos se saíram bem hoje. Vão para casa e descansem. No mesmo horário amanhã, nos reuniremos aqui novamente. Entendido. Naruto respondeu entusiasticamente. Ele se levantou e olhou para Itachi. Treino individual? Vamos treinar um pouco. Itachi balançou a cabeça. Hoje não. Tenho algo para cuidar. Vendo a expressão decepcionada de Naruto, Itachi inclinou a cabeça, considerando. Após uma pausa, ele acrescentou. Meu irmão está doente. Preciso ir para casa e cuidar dele. Os olhos de Naruto se arregalaram. Sasuke está doente? Vou com você para ver como ele está. Itachi hesitou brevemente, então assentiu levemente. Tudo bem. Naruto acenou para Kakashi e Shinko. Estamos indo então, Kakashi-sensei e Shinko-chan. Itachi também se curvou educadamente. Adeus, Kakashi-sensei. Adeus, Shinko-san. Depois de se despedirem, os dois partiram juntos. Shinko ficou parada no lugar, com os olhos arregalados. Aqueles dois simplesmente me deixaram aqui? Sério? Ela se virou para Kakashi, agarrando seu braço antes que ele pudesse desaparecer. O Kakashi-sensei. Vendo seu rosto surpreso, Shinko ofereceu um sorriso estranho. Você poderia me fazer companhia por um tempo? É muito chato ir para casa tão cedo. Kakashi estava prestes a recusar, mas hesitou quando memórias do passado do aluno surgiram em sua mente. A família dela já teve 3 membros. Ambos os pais eram Chunin comuns que morreram em uma guerra quando ela tinha apenas 8 anos. Agora Shinko vivia sozinho, assim como antes. Olhando para o sorriso forçado dela, mascarando sua vulnerabilidade, Kakashi se viu incapaz de recusar. Tudo bem, tudo bem. Os olhos de Shinko brilharam de alívio. Obrigado, Kakashi-sensei. Kakashi suspirou, coçando seu protetor de testa. Embora tivesse deixado a Anbu e tivesse bastante tempo livre, ele pretendia passá-lo lendo. Ah, certo, esqueci daquele cara. Ele olhou para a floresta próxima e uma voz imediatamente ecoou de dentro. Não se importe comigo. Vou me dissipar. Shinko pescou com curiosidade. Kakashi-sensei, quem era? Kakashi respondeu casualmente. Apenas um clone das sombras de um amigo, me fazendo companhia hoje. Os olhos de Shinko brilharam de admiração. Uau, você deve ter um ótimo relacionamento com seus amigos, sensei. Os lábios de Kakashi se curvaram em um leve sorriso. Sim, acho que você poderia dizer isso. Meia hora se passou e Kakashi estava profundamente arrependido de sua decisão anterior. Essa menina, como ela fala tanto? Nesse breve período, ele falou mais do que normalmente falava em meio ano. E os tópicos, eles tinham se desviado para um território bizarro. Por exemplo, ela agora estava contando sua primeira paixão, uma história inocente envolvendo dar as mãos e levar o garoto para casa. Mas mesmo assim foi o suficiente para fazer Kakashi querer uivar como um cachorro. Shinko terminou de contar sua história e suspirou dramaticamente. E então nós terminamos. Kakashi conteve uma risada, quase soltando uma risada. Shinko olhou para ele e perguntou. Kakashi-sensei, você sabe como é ficar solteiro por 2 anos? Diante de seu olhar expectante, Kakashi ponderou por um momento antes de responder seriamente. Estou solteiro a vida inteira. Você poderia esclarecer a quais 2 anos você está se referindo? Shinko congelou por um momento antes de cair na gargalhada. Ha 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 ha. Por que você está rindo? Kakashi pensou, completamente exasperado. Comunicar-se com crianças hoje em dia parecia impossível. A Megakuri. Fora da vila escondida da Akatsuki, perto de uma favela decadente. Uma figura impressionante apareceu, destacando-se nitidamente contra o ambiente sombrio. Ela usava uma capa preta adornada com nuvens vermelhas, seu cabelo estava preso em coques fofos com uma flor de papel azul claro presa. Apenas pelas pernas finas e elegantes visíveis sob sua capa, sua identidade era inconfundível. Conan. Carregando uma sacola de comida, Conan entrou na favela com facilidade. Yuni, Seion, Tsubame e Rukia. Ela chamou as crianças, conjurando um buquê de flores de papel com um sorriso gentil. Tendo passado por dificuldades quando criança, Conan tinha uma queda por órfãos de guerra. Sempre que tinha tempo, ela visitava a favela para ajudar as crianças desabrigadas o máximo que podia. Essa era uma tarefa que ela costumava dividir com Yaiko e Nagato, mas com os dois agora preocupados, Conan foi a única que continuou. É Conan. Algumas crianças correram ao ouvir sua voz e seus olhos brilharam ao vê-la. É realmente Conan. Oba! As crianças correram em sua direção, puxando carinhosamente sua capa. Conan sorriu calorosamente, dando tapinhas em suas cabeças. Ela entregou a eles as flores e a comida que havia trazido. Estas são para você. Uma garota chamada Rukia aceitou as flores de papel e seu rosto se iluminou de felicidade. Obrigado. Ela hesitou antes de acrescentar timidamente. Você poderia me fazer um favor? Conan se agachou, seu olhar gentil e encorajador. Claro. O que você precisa, Rukia? Encorajada por sua gentileza, Rukia reuniu coragem e gaguejou. Eu quero que você... Suas palavras foram abruptamente interrompidas por uma voz fria. Ajude-me a pegar o Rinnegan de Nagato. O coração de Conan afundou. Antes que ela pudesse reagir, um flash de luz vermelha nublou sua mente. Em um canto isolado da vila escondida de Amegakuri, Nagato olhou para Conan com uma expressão resignada. O que foi, Conan? Por que você me puxou de lado desse jeito e insistiu que Yaiko não poderia saber? Ainda tenho papelada para terminar. Conan se aproximou dele com um sorriso misterioso. Você é tão estúpido, Nagato. Eu disse que era algo que não poderíamos deixar Yaiko ouvir. Nagato se mexeu desconfortavelmente e a proximidade o deixou desconfortável.
Conan, o que você está tentando? Conan colocou as mãos no rosto dele, puxando-o para mais perto até que seus olhos se encontraram. Sua voz caiu para um sussurro sensual. Nagato, eu quero seus olhos. Capítulo 128. Conan olhou para Nagato com ternura, seus dedos roçando levemente sua bochecha. Nagato, eu quero você. Oh, o quê? Os pensamentos de Nagato pararam de repente. A mulher que ele mais admirava estava se confessando para ele do nada. Diante de tal situação, qualquer um ficaria momentaneamente atordoado, e Nagato não foi exceção. E naquele momento fugaz, a mão delicada apoiada em seu rosto disparou abruptamente em direção à órbita do olho. Com uma voz doce, mas assustadora, ela proferiu palavras que fizeram o sangue de Nagato gelar. Eu quero seus olhos. Ah! Sangue espirrou por todo lugar. Um único olho violeta caiu na mão de Conan. Que pena! Fora da vila escondida da Akatsuki, Setsuna estalou a língua em leve aborrecimento. Se Nagato não tivesse instintivamente inclinado a cabeça no último momento, agora haveria 2 Rinnegan em posse de Conan. Ari! Nagato gritou de agonia. Uma força aterrorizante irrompeu dele de repente, lançando Conan para longe. Uau! O corpo de Conan se despedaçou em inúmeras folhas de papel, voando para protegê-la da onda de choque avassaladora. O papel branco se espalhou como neve antes que ela se recompusesse à distância, com sangue escorrendo de seus lábios. Sua voz estava gelada enquanto ela falava. Nagato, você está planejando eliminar essa mulher? A aparência e a voz eram idênticas às de Conan, mas o comportamento e as ações eram totalmente diferentes. Essa pessoa não era Conan. Nagato apertou a órbita do olho esquerdo, olhando para Conan com fúria. Quem é você? O que você fez com Conan? Conan permaneceu indiferente enquanto respondia. Quem eu sou não importa. O que importa é que aqueles olhos são meus por direito. O olho solitário de Nagato queimava de ódio enquanto ele rangia os dentes. Então é você. Conan pegou um recipiente e colocou o Rinnegan dentro antes de guardá-lo. Ela lançou um olhar frio para Nagato. Se você não pretende eliminar essa mulher, ela pode vir me encontrar. Assim que eu tiver os 2 Rinnegan, eu a devolverei ilesa. Considere o olho restante um presente de despedida. O olhar de Nagato poderia ter congelado o fogo, mas ele não ousou agir de forma imprudente. Com a vida de Conan em jogo, como ele poderia arriscar a segurança dela? Sua voz era gélida. Se alguma coisa acontecer com Conan, eu vou te caçar e fazer você pagar, mesmo que isso signifique destruir o mundo. Relaxe, Setsuna disse, controlando a voz de Conan. Não tenho desejo de ser sua inimiga. Só preciso de um Rinnegan. Nada mais. Com isso, a forma de Conan se dissolveu em folhas de papel, espalhando-se em direção ao horizonte. Não tente me seguir. Ah, e... Ela sorriu. Aquela mulher parece ter preferido alguém chamado Yaiko. Os punhos de Nagato se cerraram e seus nós dos dedos estalaram audivelmente. Maldito seja! Vou descobrir sua identidade. Fora da vila, o papel flutuante se recompôs na forma de Conan. Setsuna estendeu a mão e Conan obedientemente entregou o recipiente. Setsuna guardou-o, seus lábios se curvando em um sorriso sem emoção. Mais fácil do que eu esperava. Ela olhou para Conan, seu Sharingan brilhando em vermelho. Muito bem, Conan. Agora descanse. Baki. Conan caiu sem vida no chão enquanto a semente do desejo que a controlava se dissipava. Setsuna desapareceu à distância, sua silhueta rapidamente desaparecendo de vista. Momentos depois, 2 figuras surgiram da vila, Nagato e Yaiko, ambos frenéticos de preocupação. Lá está ela e Yaiko. Depressa. Mesmo com apenas um olho, o Rinnegan de Nagato provou ser mais do que capaz. Eles correram para o lado de Conan, enquanto Nagato a embalava cuidadosamente. Depois de verificar o pulso dela, ele soltou um suspiro profundo de alívio. Ela está viva. Graças a Deus. A expressão de Yaiko estava nublada de preocupação. Então por que ela ainda não acordou? Nagato estremeceu, apertando a órbita do olho latejante. Ela está bem. Sua mente foi invadida à força, e sua energia espiritual foi drenada. Ela só precisa de tempo para se recuperar. Yaiko bateu o punho no chão, a fúria brilhando em seus olhos. Aqueles bastardos. Eles usaram vocês 2 como peões. Eu vou despedaçá-los, pedaço por pedaço. Nagato permaneceu em silêncio, verificando meticulosamente se Conan tinha algum ferimento persistente. Mais tarde naquela noite, Conan acordou sobressaltado. Yaiko correu para o lado dela, puxando-a para um abraço reconfortante. Você está acordado. Conan. Ela olhou em volta freneticamente, segurando a manga dele enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Onde está Nagato? Nagato. Eu o machuquei. Sinto muito. Yaiko a segurou gentilmente, dando-lhe tapinhas nas costas para tranquilizá-la. Não foi sua culpa, Conan. Nagato não te culpa. É culpa daqueles monstros. Juro que farei eles pagarem. Enquanto isso, na base escondida de Setsuna, ela soltou um suspiro de alívio enquanto removia as amarras que prendiam seu peito. Caminhar pelo mundo ninja em nome de Uchiha Madara trouxe seus desafios. Afinal, não se pode afirmar exatamente que a grandeza está em abraçar a abundância, certo? Setsuna recuperou o recipiente de seu amplo armazenamento, olhando com desdém para o olho violeta dentro dele. Uchiha Madara, que piada! Para realizar seu suposto sonho, você transformou sua vida em um pesadelo e me roubou tudo. Um dia, você vai perceber que foi tudo em vão. Com um sorriso zombeteiro, ela jogou o recipiente de lado. Das sombras, Zetsu Negro surgiu e o capturou habilmente.
Oh, vamos lá, Lady Setsuna. Você não deveria tratar tais tesouros de forma tão descuidada. Setsuna bufou e se jogou na cama. Não estou planejando usá-lo. Você encontrou um anfitrião adequado? Zetsunegro sorriu. Graças aos seus esforços, localizei uma embarcação ideal na Terra da Grama. Setsuna beliscou a ponta do nariz, exasperada. Você andou bisbilhotando meus romances de novo, não é? Zetsu riu timidamente. Bem, talvez eu tenha dado uma olhada durante meu tempo livre. Bufando, Setsuna fechou os olhos, sua mente já planejando seu próximo movimento. Parece que uma viagem para a Terra da Grama está na ordem do dia. Mas primeiro, seus pensamentos voltaram aos acontecimentos do dia. Enquanto controlava Conan, ela vislumbrou uma figura familiar na mente da mulher. Um certo parente dela. Capítulo 129. Entre as informações fornecidas por Zetsunegro, havia uma revelação surpreendente. Obito havia treinado com Jiraiya, o que o tornava uma espécie de meio-discípulo. Pensar que ele e Nagato acabaram se conectando por meio dessa história compartilhada. As sobrancelhas de Setsuna franziram levemente. Mais importante, meu primo na verdade. Ela murmurou. Ele despertou o Manjeki Sharingan, e ainda mais surpreendente, um jutsu relacionado ao espaço-tempo. O jutsu conhecido como Kamui era absolutamente monstruoso. Um lampejo de alívio passou pelos olhos de Setsuna. Graças a Deus não agi de forma imprudente naquela época. Se ela tivesse feito algo contra Obito sem saber da extensão aterrorizante de seus poderes, ela provavelmente teria acabado como um cadáver. Setsuna apoiou o queixo na mão, pensativa. Meu primo é realmente astuto. Apenas por pistas espalhadas, ele deduziu que alguém está manipulando eventos das sombras. Mas, não me lembro de nada sobre o Rinnegan na história do clã Uchiha, ela refletiu, seus cabelos brancos brilhando enquanto ela inclinava a cabeça em confusão. Sua mente estava agitada. De repente, uma ideia ousada lhe ocorreu. Como esse primo dela compartilhava uma animosidade mútua em relação ao manipulador nos bastidores com Nagato e os outros. Talvez não fosse necessário assimilá-lo completamente em seus planos. Eu poderia puxá-lo para o meu lado, ela murmurou. Afinal, durante suas viagens pelo mundo Shinobi, ela estava usando a identidade de Madara Uchiha, até mesmo falando com sua voz distinta. Em momentos críticos, ela podia jogar toda a culpa nele. Então encontrar uma maneira de se livrar e unir forças com seu primo para combater os esquemas persistentes de Madara. Enrolando uma mecha de cabelo, Setsuna considerou a viabilidade desse plano. Talvez no momento certo, eu possa vazar alguma informação para ele. Graças ao seu jutsu, havia maneiras de ela contornar o Zetsunegro e transmitir mensagens para Obito. É uma ideia, mas... Setsuna finalmente balançou a cabeça, descartando a ideia. Em vez de depositar suas esperanças nos outros, ela preferiu exercer o poder ela mesma. Se eu pudesse controlar aquele jutsu aterrorizante. Um fogo acendeu em seu peito. Com Kamui, ela poderia finalmente liberar todo o seu potencial em sua busca por vingança. Mas o fato de ele estar entrincheirado em Konoha complica as coisas, ela murmurou, fechando os olhos para organizar seus pensamentos sobre Konoha e Obito. Depois de algum tempo, seus olhos se abriram afiados e determinados. Setsunegro. Setsuna gritou. Momentos depois, uma figura humanoide metade preta, metade branca emergiu, parecendo uma planta carnívora ambulante. O que foi? Zetsunegro perguntou, curvando-se levemente. Mal contendo sua excitação, Setsuna perguntou. Você mencionou antes que o terceiro Hokage ainda está investigando o desaparecimento de Danzo Shimura, com o total apoio do quarto Hokage. Isso está correto? Zetsunegro assentiu. Sim. O punho de Setsuna bateu na parede, quebrando o ar enquanto um sorriso se espalhava em seu rosto. Então o que você acha que aconteceria se o terceiro Hokage descobrisse que meu primo era responsável pela morte de Danzo? A expressão do Zetsunegro se contorceu de surpresa. Obito matou Danzo? Isso. Antes que ele pudesse terminar, Setsuna o interrompeu, falando como se fosse para si mesma. Hiruzen Sarutobi iria querer vingar seu velho amigo, não iria? Mesmo que ele não atacasse meu primo diretamente, ele pelo menos o expulsaria de Konoha. Zetsunegro refletiu sobre a ideia, então assentiu. Isso é altamente provável. Os lábios de Setsuna se curvaram em um sorriso frio. Nesse caso, trabalhe com meu clone para espalhar esse boato pelo mundo Shinobi. Zetsunegro se inclinou, aguardando novas instruções. Após um momento de pausa, Setsuna elaborou. Espalhe a notícia de que Obito Uchiha despertou o Manjeki Sharingan e possui um jutsu relacionado ao espaço-tempo. Diga que Danzo Shimura foi morto por suas habilidades bizarras, sem deixar rastros. Ela sorriu. Quanto aos motivos dele, improvise. Invente alguma coisa. O sorriso do Zetsunegro refletia o dela. Entendido. Incriminar alguém que já era culpado? Essa era a especialidade do Zetsunegro. Konoha. Obito permaneceu alheio à tempestade que se formava em Amegakure, bem como a armadilha que estava sendo preparada para ele. No momento ele estava conversando casualmente com Kakashi. Você está dizendo que Itachi despertou seu Sharingan durante esta missão? Obito perguntou, surpreso. Kakashi assentiu. Sim, nós encontramos um inimigo forte durante a missão. Para empurrá-los, eu me abstive de intervir. Quando Naruto se machucou, a raiva de Itachi desencadeou o despertar de seu Sharingan. Obito se inclinou para frente intrigado. E então, o que aconteceu depois? Kakashi pensou por um momento. Após a missão, Itachi percebeu que os ferimentos de Naruto já estavam curados.
Obito estava ponderando algo peculiar há algum tempo, a estranha dinâmica entre Naruto e Itachi. Não era só que eles tinham um bom relacionamento, era como se houvesse uma força invisível os unindo. Isso o fez se perguntar, será que Itachi, devido à sua conexão com Naruto, poderia ter se tornado o hospedeiro do chakra de Indra? Essa curiosidade fez com que Obito ficasse cada vez mais atento aos dois. A propósito, Obito perguntou casualmente, seu time tem uma garota, certo? Por que não ouvi você mencioná-la? Kakashi tossiu sem jeito. Ela é média. Nada que vale a pena mencionar. Obito assentiu, sem achar estranho. Espere um minuto, ele disse, franzindo a testa. Sua missão não era classificada como Rank C? Como você encontrou shinobi inimigos? Kakashi parecia igualmente confuso. É isso que eu estava pensando. A informação da missão não estava errada, mas de alguma forma, encontramos ninjas inimigos ao longo do caminho. Obito estalou a língua. Ele imaginou que provavelmente era o Halo do protagonista clássico em ação. Não precisava de explicação. Era apenas o universo jogando provações em Naruto. Os dois conversaram por mais um tempo até que Kakashi se levantou abruptamente. Ai, tenho alguns assuntos para resolver, disse Kakashi, virando-se para sair. Obito levantou uma sobrancelha. O que um instrutor nem poderia fazer além de treinar seus alunos? Ignorando-o, Kakashi desapareceu num piscar de olhos. TCH, tão secreto, Obito murmurou, dando de ombros. Ele decidiu que usaria o tempo livre para visitar Rin. Na semana passada, os parentes de Rin estavam hospedados, cortando suas chances de passar tempo com ela. Agora que eles tinham ido embora, ele finalmente poderia se atualizar. Faz um tempo que não vou a Megakuri, Obito refletiu, verificando as horas. Vou treinar com Rin por algumas horas e depois vou para lá. Eles provavelmente ainda estão ocupados com a papelada. Não vão descansar cedo de qualquer maneira. Capítulo 130. A Megakuri. Olhando para a órbita ocular esquerda agora vazia de Nagato, Obito cerrou os dentes e perguntou com raiva. Nagato, o que aconteceu? Calmamente Nagato relatou os eventos de alguns dias atrás em detalhes. Desde Konan sendo controlado por uma força misteriosa até perder seu Rinnegan para o agressor desconhecido. Obito brincou com os dedos, sua mente a mil. Se seu palpite estivesse correto, a pessoa que agiu provavelmente era o sucessor escolhido por Madara. Alguém sendo usado como um peão, muito parecido com ele no passado. Essa técnica ocular capaz de manipular mentes. Poderia ser a habilidade do Mangekyou Sharingan do atacante? Afinal, o genjutsu de um Sharingan normal nunca escaparia da detecção do Rinnegan de Nagato. O rosto de Obito escureceu quando ele disse. Nagato, você precisa ser extremamente cauteloso nos próximos dias. Tenho a sensação de que alguém nas sombras está tramando para derrubar o mundo shinobi inteiro. Nagato colocou uma mão reconfortante no ombro de Obito e falou suavemente. Você também precisa ter cuidado. Não carregue tudo sozinho, estamos aqui para ajudar você. Obito olhou para o sorriso gentil no rosto de Nagato e silenciosamente assentiu. Nagato, eu vou recuperar esse olho para você e para todo mundo shinobi. Raiva e frustração agitavam o coração de Obito. Se não fossem as restrições que o impediam, como ele poderia se permitir ficar em uma posição tão passiva? Talvez seja a hora de fazer uma mudança. Poucos dias depois, notícias chocantes se espalharam como fogo pelo mundo shinobi. A infame escuridão do shinobi encontrou seu fim, não em uma batalha gloriosa, mas pelas suas próprias mãos. Além do mais, o Uchiha que o matou despertou o lendário Mangekyou Sharingan. Você acha que esse rumor é verdade? O Mangekyou Sharingan? Esse olho não aparece há décadas. Se for real, eu mesmo vou arrancar esses olhos. Eles valeriam um preço incrível. Parece um desejo de morte. Você acha que é mais forte que a escuridão do shinobi? Shimura Dance? PFFT, eu poderia enfrentá-lo qualquer dia. Nem Namikaze Minato teria chance contra mim. Quão bêbado você está? Vá para casa e durma para passar a noite. Só não coloque seu travesseiro muito alto esta noite. Konogakakuri. Escritório do Hokage. Minato olhou para seu aluno com uma expressão séria. Obito, presumo que você já tenha ouvido os rumores? Obito assentiu silenciosamente. Eu suprimi os rumores por enquanto. Minato continuou, mas preciso te perguntar? Ele olhou diretamente nos olhos de Obito. É verdade? Obito riu baixinho. É verdade, Minato-sensei. Eu mesmo explicarei tudo ao terceiro Hokage. Com isso, a figura de Obito desapareceu em um instante. Minato recostou-se na mesa, sua expressão complicada enquanto olhava para o nada. Do lado de fora do escritório do terceiro Hokage, Obito bateu levemente na porta. Soou a voz calma de Hiruzen. Entrando, Obito ajoelhou-se sobre um joelho. O terceiro Hokage deu uma baforada em seu cachimbo, seu rosto obscurecido pela fumaça. Obito não conseguia discernir sua expressão. Foi você? Hiruzen perguntou claramente. Obito respondeu sem hesitar, fui eu. O terceiro Hokage assentiu, virando-se para olhar pela janela. Eu deveria saber. Depois de uma longa tragada em seu cachimbo, Hiruzen falou com um toque de melancolia. Dance foi morto por shinobi de Megakuri. Você não teve nenhuma participação nisso. Eu pessoalmente limparei seu nome. Ele fez uma pausa antes de continuar por enquanto, deixe Konoha. Considere isso uma chance de evitar as consequências, e me dê algum tempo para processar tudo. Enquanto investigava as ações de seu velho amigo, Hiruzen descobriu muitos dos esquemas de Dance, alguns dos quais ele tinha vagamente conhecimento, mas outros.
Cada revelação era mais chocante que a anterior. Hiruzen não pôde deixar de pensar que talvez, só talvez, meu velho amigo merecia morrer. Mas mesmo assim Dans era seu aliado mais próximo. Obito fez uma profunda reverência. Obrigado por sua magnanimidade, terceiro Hokage-sama. E por sua orientação todos esses anos, eu nunca esqueci sua gentileza. Hiruzen, com as mãos cruzadas atrás das costas, não disse mais nada. Quando Obito saiu, ele olhou para a figura triste do terceiro Hokage. Hiruzen olhou pela janela como se visse uma imagem de Dans. Os olhos do homem estavam semicerrados, seus lábios curvados em um sorriso zombeteiro. Você é a luz do sol, Hiruzen. Eu sou a raiz nas sombras. É assim que é, não é? Memórias de sua juventude voltaram à tona. Dois camaradas reconstruindo Konoha, transformando-a na Vila Shinobi mais forte mais uma vez. É tudo culpa minha. Hiruzen apertou seu cachimbo com força. Se eu não tivesse ignorado seus sentimentos, você não teria caído na escuridão. É tudo culpa minha, Dans. Caminhando pela rua, o olhar de Obito era frio e sombrio. Ele tinha certeza de que os rumores eram direcionados deliberadamente a ele. Junto com o ataque a Nagato e o controle exercido sobre Konan, o mentor é óbvio. Então, o sucessor de Madara, Obito murmurou com um sorriso malicioso. Muito bem, vamos ver do que você é capaz. Naquele momento uma figura pousou ao lado dele, uma voz cheia de preocupação. Obito, o que está acontecendo? Virando-se para Kakashi, a expressão de Obito mudou para um sorriso despreocupado. Não é nada. Só um idiota covarde se escondendo nas sombras tentando mexer comigo. Se eles ficarem escondidos, tudo bem. Mas agora que eles mostraram suas cartas, eu tenho uma pista. Kakashi franziu a testa. Corte as piadas. Conte-me tudo, agora. Use o espaço de Genjutsu. Obito estava prestes a recusar quando Kakashi agarrou seu pulso, seu tom inflexível. Não estou pedindo, Obito. Faça isso. Assustado pela determinação de Kakashi, Obito relutantemente ativou seu Sharingan, transportando-os para seu espaço de Genjutsu. Lá dentro, Obito revelou quase tudo a Kakashi, escondendo apenas detalhes sobre o sistema e suas próprias origens. Kakashi esfregou seu protetor de testa pensativo. Qual você acha que é o objetivo final deles? Já que Obito decidiu confessar, ele não se conteve. Com base em textos antigos e minhas próprias deduções, eles provavelmente estão tentando invocar o Dez Caudas. Os olhos de Kakashi se arregalaram. O Dez Caudas? Isso não é apenas uma lenda? Obito gesticulou para os olhos com um sorriso malicioso. E o Manjeki Sharingan não é? Além disso, com o Rinnegan já aparecendo, você realmente acha que o Dez Caudas é apenas um mito? Lentamente Kakashi assentiu. Se for esse o caso, então ir atrás de Rinnegan deve ser parte do plano deles para reanimá-lo.